Albert Einstein escreveu: "A teoria produz um bom resultado, mas dificilmente nos aproxima do segredo do Criador. Ele não joga dados, mas nós podemos dar as cartas." Afortunado, afortunada, bem-vindos ao canal Dinheiro da sua mente para o seu bolso. E se você acredita na lei da atração e que o que você procura está te procurando, acredite, esse audiobook estava te esperando. Aproveite a leitura e veja suas transformações acontecerem como uma mágica. O fim do sofrimento. Vivendo sem medo em tempos difíceis ou como sair livre do inferno. Parte 1. O fim do sofrimento. Capítulo 5. Nagarjuna e o desafio das duas verdades. Não é que as pessoas não vão trair você. Não é que seu coração não vai quebrar de novo e de novo. Abrir-se para tudo que está presente pode ser um negócio doloroso. Mas deixe o coração se partir, pois seu coração partido só revela um núcleo de amor ininterrupto. Gaganji, em O Diamante no Seu Próprio Bolso. O propósito de Nagarjuna em enfatizar o vazio não dual, Sunyata, é trazer nossa consciência comum, que é condicionada, o mais próximo possível da consciência nua e não condicionada. O objetivo é virmos diretamente em contato com essa consciência nua, que é quem somos. Nu consciência é o nosso ponto de entrada para a experiência do vazio não conceitual, que está livre de mim e de meu. O sofrimento é instantaneamente liberado quando nós finalmente entregamos o mim e os meus. O sofrimento não será e não pode ser liberado até que essa entrega seja realizada. O ensinamento fundamental é que a primitiva experiência espaçosa da consciência nua, ou eu desperto, bodhicitta, deve estar livre do eu egóico. Nagarjuna demonstra com precisão quase matemática que o sofrimento é desnecessário, senão impossível, quando experimentamos a verdadeira natureza da realidade. O sofrimento é o resultado da nossa compreensão limitada do mundo como composto por entidades separadas e discretas que interagem uma com as outras e com nós mesmos. Nagarjuna abordou este problema na doutrina das duas verdades, que se baseia na visão de duas realidades: a realidade relativa ou subjetiva e a realidade final. Nossa compreensão das duas verdades é importante para a nossa felicidade e a liberdade do sofrimento, porque nos fornece as ferramentas para distinguir a realidade da ilusão. Em nossa vida diária, percepção direta e experiência do mundo são enormemente nublados por nossas projeções e preconceitos, causando equívocos significativos. A realidade relativa ou convencional envolve nossa experiência cotidiana do mundo e muitas vezes é baseada na cultura e na língua. Por exemplo, cristãos, muçulmanos e judeus têm cada um seu próprio modo verdadeiro de adoração. Nós concordamos quando chamamos de mesa se ela é composta de 4 pés e uma prancha,
e usamos essas partes de uma certa maneira. Um curso em milagres expressa a realidade convencional dizendo: dei tudo, vejo todo o significado que tem para mim. O significado de Smuts. Meus pais, Targ, William e Anne, foram respectivamente um editor distinto e uma agente de uma editora de sucesso. Uma noite, em uma festa na casa dos meus pais em Chicago, o melhor amigo e parceiro de negócios viu uma camada de poeira no parapeito da janela atrás de algumas cortinas. Ele aproveitou para deixar um pequeno cartão de visita, escrevendo a palavra Yiddish schmutz, que significa sujeira, na poeira com o dedo. Depois da festa, minha mãe viu esse bilhete e apontou para meu pai, que considerou isso um insulto intolerável à minha mãe e a ele. Como resultado, seu amigo, que eu, aos 7 anos, considerava meu alegre tio Luiz, era cortado de toda comunicação de qualquer tipo. Mesmo décadas depois, quando eu me tornei um adulto, ele e seu nome ainda eram persona non grata em nossa casa. Outra família, em outro momento, pode ter rido e apagado a poeira, talvez até mesmo colocado um cartão schmutz no guardanapo de Luiz na próxima vez que ele viesse para o jantar. Nagarjuna diria que o insulto não pode existir sem uma pessoa a perceber isso como um insulto. Não temos que coletar ressentimentos e inimigos e carregá-los conosco. A falta de perdão é tão exaustiva porque é desnecessária. Felizmente, a liberdade nos dá a oportunidade de escolher novamente a qualquer momento. Por liberdade, queremos dizer a capacidade de renunciar ao nosso condicionamento e à nossa defesa servil do nosso ego. É a nossa consciência condicionada que nos torna incapazes de compreender a diferença entre a realidade relativa e a realidade final. A realidade última, ou verdade última, é não conceitual e não dual, que o grande mestre budista do século XII, Longchenpa, chama o espaço básico de fenômenos, em seu livro sublime sobre o assunto. A natureza inefável da realidade última é expressa no aforismo: o tal que pode ser falado é não o verdadeiro tal. Sua consciência nua e não condicionada, intuição não dual, dá acesso a esse espaço básico de fenômenos. Assim, falamos de dois aspectos da realidade ou verdade, relativa e última. Ainda, Nagarjuna ensinou que não há diferenças fundamentais entre as duas realidades e que a existência individual não pode ser fundamentada fora do contexto da experiência cotidiana. Portanto, a realidade final é baseada na realidade relativa e ambas as realidades são uma e a mesma, não separadas, não divisíveis, mas engrossando de forma dependente. O Sutra Vimalakirtinidersa afirma: dizer isso é convencional e isso é definitivo, é dualista. Para perceber que não há diferença entre o convencional e o final, é entrar no Dharma da porta da não-dualidade.
A divisão é apenas perceptual. Ela se origina da ilusão do ego definindo o que é real para mim. Isso bloqueia nossa verdadeira capacidade de ver e compreender a realidade final, onde a escrita na poeira no parapeito da janela pode ter sido um gesto amigável. Embora todas as percepções podem ser válidas como uma realidade relativa, aderindo a uma e não estando disposto a olhar para todas as outras realidades relativas, é a ilusão que separa o relativo do máximo. É estranho como toda a vida de uma pessoa pode ser reorientada pela forma como algumas partículas de poeira se acomodam na superfície da realidade. Klenchen Trangun Rinpoche escreve de forma semelhante. Verdade convencional sobre a forma como todas as aparências e experiências como função e a verdade última sobre a falta de realidade objetificável em tudo são inseparáveis. Elas não são duas coisas diferentes, mas sim um todo integrado. Este é o ponto de vista básico de Madhyamika, conforme exposto por Nagarjuna, e é a descrição do ponto de vista real sobre a realidade de um Buda iluminado. Tudo está crescendo de forma dependente. Nagarjuna ensinou a loucura de tentar uma explicação dualística da realidade, separando-a da nossa existência convencional do mundo. O mundo empírico é o nosso meio para a compreensão incondicional do final. A verdade não conceitual, além da dualidade, é o fim. Isso sugere que devemos estar conscientemente no mundo e, ao mesmo tempo, não ser restringido por ele. Em termos práticos, quando desistimos de ver o mundo através das lentes do nosso condicionamento, não projetamos mais nossos medos, esperanças e preconceitos sobre tudo que encontramos. A importância das duas verdades é ensinar e apontar para isso. Então, podemos experimentar a consciência nua, a mente ilimitada e a consciência ilimitada. O tetralema de Nagarjuna nos ajuda a fazermos essa mudança, destruindo a ideia de que as coisas têm uma estrutura independente de existência. Nessa mesma linha, grande físico Werner Heisenberg ensinou que a ideia de um mundo real objetivo, cujas menores partes existem objetivamente no mesmo sentido que pedras ou árvores existem, independentemente de se os observamos ou não, é impossível. O grande escritor do século VIII, Shankara, escreveu em suas Discriminações da Joia da Coroa de que o nosso objetivo de vida mais significativo é discernir a realidade da ilusão. Nagarjuna ensinou que quando paramos de reificar as coisas e o eu, nós, em seguida, abandonamos nossos apegos emocionais a objetos, personas e conceitos do mundo. Renunciamos ao ego, desistindo da noção de eu e meu. Então, podemos experimentar a natureza indiferenciada da realidade última. Até que ponto de realização percebemos erroneamente a existência? A ilusão de separação inibe nossa consciência da realidade última,
confinando nossa consciência a apenas uma pequena parte da realidade. Como Nagarjuna ensina, a realidade convencional e a realidade última não são realidades separadas. Ele ilumina a verdade da não-dualidade por meio de seus ensinamentos sobre o vazio e o surgimento dependente, no que ele diz que todas as coisas, conceitos e pessoas são vazias de natureza própria e só passam a existir na dependência de outros fatores. Para ser perfeitamente claro, o ensino aqui é que nada existe independentemente. O que estamos descrevendo aqui não é esotérico, mas simplesmente uma limpeza mental. Deveria ser feita diariamente ou pelo menos a cada primavera. Uma compreensão mais completa das duas verdades inclui uma compreensão do tema central da Madhyamika Karika vazio ou sunyata, como discutimos no capítulo 4. Nagarjuna disse que a compreensão do vazio leva a uma verdade maior de como as coisas realmente são. Além disso, ele disse que todas as coisas estão vazias e ele usou o tetralema para provar isso. De novo, é importante lembrar que o vazio não nega a existência da realidade convencional ou coisas, mas diz que todas as coisas não têm natureza própria ou essência intrínseca. Nada existe por si mesmo, dividido ou separado de outras coisas. Tudo é interdependente e não pode existir sem outras coisas, incluindo o próprio self. Por exemplo, um local não pode existir sem um objeto nesse local, e um objeto não pode existir sem um local. Isso é o significado de vazio e surgimento dependente. Einstein disse a mesma coisa na sua teoria da relatividade geral. Não podemos ter espaço vazio. O objeto e a sua massa definem o espaço. Experimentos recentes, a rastro do quadro relativístico, com um giroscópio girando no espaço, investiga os efeitos gravitacionais da Terra giratória. Os experimentos são esperados para mostrar que a própria natureza do espaço é afetada pela rotação da Terra, exatamente como Einstein previu. Nagarjuna explica: o que quer que seja grosseiro de maneira dependente, isso é explicado como o vazio, cuja designação dependente é o meio-termo. Algo que não é surgido de forma dependente, portanto, não existe. O vazio e o surgimento dependente são inseparáveis. Nada tem independente existência e nada pode se manifestar por conta própria. Buda explica ainda mais essa origem dependente. Quando isso está presente, isso vem a ser. Do surgimento disso, isso surge. Quando isso está ausente, isso não acontece. Com a cessação disso, daquilo cessa. Uma vez que nada pode existir por si mesmo e tudo depende do surgimento, a realidade não pode ser duas coisas separadas. Não há correção na ideia de nós e eles. Ao usar o tetralema de Nagarjuna, os 4 lemas, começamos a questionar nossa própria realidade através do sistema Madhyamika de raciocínio. Nós ganhamos uma nova visão além da ilusão de uma verdade única.
O ensinamento de Nagarjuna sobre as duas verdades, a verdade condicionada e a verdade nua, são importantes na compreensão que qualquer verdade única é uma ilusão. Quarto lema, em particular, nos apresenta uma transcendência da razão, abrangendo verdades plurais. A ideia importante de que a maioria das coisas não é nem isso, nem isso. Nós vamos além da lógica de dois valores em uma consciência expandida, que nos permite transcender limitações da nossa consciência comum da existência de espaço-tempo. No sistema Madhyamika, essa transcendência, ou prajna, é a sabedoria identificada com intuição indiferenciada e realidade final. Como Gilbert e Sullivan disseram, as coisas raramente são o que parecem. Leite desnatado se disfarça de creme. A intenção da doutrina das duas verdades é nos levar além da esfera fenomenal de eventos e atividades para novos reinos de ser, onde nós encontramos o último e indiferenciado e inesperado do locus da consciência. Este é o estado de prajna, sabedoria que vem através de uma intuitiva identificação com a realidade última, amplitude, ou seja, o antológico. O status de prajna requer uma intuição mística do que é definitivo, uma vez que o raciocínio lógico dos 3 primeiros lemas foi exaurido. Este todo movimento é claro no Madhyamika Sastra. O que é o Buda depois do seu Nirvana? Ele existe ou não existe? Ou ambos, ou nenhum? Nós nunca iremos conceber isso. Murti nos diz: a morte do pensamento é o nascimento da sabedoria. Desprovido de distinção e julgamento, leva à sabedoria. A morte do pensamento significa a morte do pensamento dualista aristotélico, a lógica limitada de quem percebe e é percebido. Esses pensamentos ou conceitos criam distinção ou separação. A sabedoria perfeita permite a liberação do nomear e aprender, que cria separação e sofrimento. Novamente, os 4 lemas nos ajudam a sair desse pensamento dualístico. Em um esboço de busca da alma, então, o sistema pode ser rapidamente, no entanto, grosseiramente resumido dessa maneira. O indivíduo se encontra em um mundo fenomenal de infelicidade, no qual o Buda nos conta no primeiro das suas 4 nobres verdades: existir é sofrer. É como se ele estivesse dizendo: este reino fenomenal, Sansara, é composto de relações sujeito-objeto. Isso é ainda explicado pela segunda nobre verdade. O sofrimento é causado por apego ou desejo. Isso, obviamente, expressa no sujeito-objeto bifurcação, separação e julgamento, como a causa raiz do sofrimento. Como com os 4 lemas, devemos entender as 2 primeiras nobres verdades para apreciar as 2 últimas das nobres verdades. Devemos aprender sobre a possibilidade de escolhas, lemas 1 e 2. Da mesma forma,
Devemos desenvolver e experimentar um senso de self para descobrir que o conceito de self é uma ilusão. A terceira e quarta nobres verdades são: o fim do sofrimento é alcançável e o caminho óctuplo leva diretamente ao fim do sofrimento. O caminho óctuplo está geralmente associado à visão correta, intenção correta, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e correta concentração. Aderir aos elementos do caminho óctuplo nos mantém numa trajetória de liberdade e amplitude. Sair do caminho não significa que somos ruins, mas desvia nossa atenção da direção que queremos. Mais é dito sobre o caminho óctuplo nas notas deste capítulo. Gato de Schrödinger. Murray afirma ainda que, embora a consciência não condicionada transcenda pensamento, é certamente acessível a nós na intuição. A intuição é inerentemente não dual. Nossa intuição é o acesso da nossa mente à não dualidade e especialmente ao quarto lema: uma coisa não é verdadeira nem falsa. Por exemplo, na moderna física quântica, sabemos que não há separação entre o observador e o observado. Um famoso quebra-cabeça da física moderna é o paradoxo do gato de Schrödinger, em que, na conclusão de um experimento, o pobre gato é ambos, vivo e morto. O grande físico austríaco Erwin Schrödinger propôs esse experimento mental para ilustrar um dos problemas conceituais da mecânica quântica. Esse problema é chamado de princípio de medição de indeterminação, que diz que um estado quântico é indeterminado até que seja medido ou observado. A seguir está a descrição de Schrödinger do seu experimento. Pode-se até configurar caso bastante ridículo. Um gato está preso em uma câmara de aço, junto com alguns dispositivos: um medidor Geiger, um martelo e um frasco com uma substância radioativa. Todos esses dispositivos estão protegidos contra a interferência direta do gato. No experimento, o gato está dentro de uma caixa com partículas radioativas que podem circular ou não. Só que quem está de fora da caixa não sabe o que aconteceu. Ou seja, se o gato fosse uma partícula, estaria vivo e morto ao mesmo tempo. Se a substância radioativa não decair, o medidor não aciona o martelo e não quebra o frasco. Então, o gato vive. Caso a substância radioativa decaia, o medidor aciona o martelo, que quebra o frasco, e então mata o gato. Para quem está fora, o gato pode estar vivo ou morto. Fosse uma partícula, estaria vivo e morto ao mesmo tempo, já que nesse caso temos uma sobreposição de estados quânticos. Seria então o observador responsável pela vida ou a morte do gato? Já que o estado quântico só é definido com a observação? É típico desses casos que uma indeterminação originalmente restrita ao domínio atômico é transformada em indeterminação macroscópica,
que pode então ser resolvida por observação direta. Isso nos impede de tão ingenuamente aceitar como válido um modelo borrado para representar a realidade. Em si mesmo, não incorporar nada claro ou contraditório. Existe uma diferença entre uma fotografia trêmula ou fora de foco e um instantâneo de nuvens e bancos de nevoeiro. Basicamente, Schrödinger está dizendo que, devido à forma como o experimento é configurado, o gato tem 50% de chance de estar vivo e 50% de chance de estar morto. É tão provável que o gato esteja vivo quanto morto. Então, Schrödinger disse que até que a caixa seja aberta, o gato está vivo e morto. Isso é obviamente falso. O gato não pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, mas ilustra os limites da lógica aristotélica. Assim, como no caso da dualidade onda-partícula, diríamos aqui que o gato não é observado, é nem vivo nem não vivo. Esse estado de coisas, onde o gato não está vivo nem não vivo ao mesmo tempo, é o real significado da superposição de estados na função de onda da mecânica quântica. Os físicos descrevem tudo no mundo em termos de funções de onda que compreendem o momento de uma coisa e a posição no espaço de probabilidade. O princípio da superposição é análogo à identificação de Nagarjuna do surgimento dependente, sem o qual nada pode ser dito que exista em qualquer forma identificável. A observação final do gato é o que precipita o colapso da função de onda da mecânica quântica, revelando o estado final. Assim, o gato não observado exemplifica o quarto lema, onde o gato não está vivo nem não vivo. Assim que abrimos a caixa e observamos o gato, a função de onda é colapsada, a sobreposição é resolvida e o gato é reificado em um desses dois estados, vivo ou morto. O princípio da superposição afirma que, embora não possamos determinar qual é o estado de qualquer objeto, ele é, na verdade, em todos os estados possíveis simultaneamente, contanto que não olhemos. Isso é a medida que faz com que o objeto seja limitado a uma única possibilidade. Assim, a superposição não é apenas um problema na mecânica quântica, é também outro exemplo dos limites da lógica aristotélica de dois valores. Intuição e lógica. O princípio da superposição e a transcendência do pensamento aristotélico permite que nossa mente consciente seja mais intuitiva, irrestrita e não condicionada. O verdadeiro teste dessa filosofia, no entanto, está na aplicação dos 4 lemas de Nagarjuna para nossas vidas cotidianas e o aqui e agora. A seguir estão os passos práticos para desenvolver a sabedoria intuitiva. São eles: a dissolução e rendição do egoísmo e do dogmatismo, a aplicação da autocrítica e a consciência nua e crua, e a incorporação de novas formas lógicas. Essa transformação requer honestidade, coragem e prática. Por exemplo,
A inter-relação do mundo físico e não físico geralmente se manifesta no estado da nossa saúde. Meu corpo é feito de átomos, moléculas e sistemas físicos. Se estou doente, alguma parte deve precisar de conserto. O que realmente pode estar causando a doença é a minha resposta a uma parceria de raiva, um chefe louco ou mesmo um pensamento rebelde. Portanto, temos uma doença física em resposta a um evento não físico. E agora sabemos que, sustentado o estresse de qualquer tipo, pode não apenas deixá-lo doente, mas também torná-lo estúpido, por estar direcionando o sangue para longe dos centros cognitivos, para longe dos seus músculos e para o cérebro reptiliano. Portanto, nossos corpos controlam nossas mentes, assim como nossas mentes controlam nossos corpos. Corpo e mente se completam mutuamente. O sistema lógico de Nagarjuna tenta nos mostrar uma maneira de transcender o dualismo de padrões de pensamento através do reino do discurso racional. Estamos de novo apresentando os 4 lemas como uma ilustração dos seus métodos. Devemos primeiro negar os 2 primeiros lemas. 1. Isso é verdade. E 2. Isso não é verdade. O terceiro lema é a atribuição de 2 qualidades contraditórias. 3. Isso é verdade e não verdade. E o quarto lema é uma negação de 2 qualidades contraditórias. 4. Isso não é verdadeiro nem falso. Os lemas 3 e 4 descrevem o meio, o caminho, dissolvendo polaridades e separações artificiais. É como se todos os seres tivessem uma natureza fundamentalmente complexa. Em matemática, diríamos que tem partes reais e imaginárias, correspondendo a uma parte real e uma parte concreta, além de uma parte imaginária, espiritual e mutualmente grosseira. Pensar na negação do pensamento lógico pode ser desconcertante se alguém tiver pouca ou nenhuma introdução ao sistema madhyamika. Algo ou alguém você pode pensar como real, mas também deve colocar em um novo relacionamento e, consequentemente, pensar como irreal. Mas não é irreal como se nunca tivesse existido. Isso é irreal porque não tem existência independente. Uma entidade não é nem não ser, é ser apenas em relação a outra coisa. Até essa dependência surgir, a entidade é não ser, ou vazia de essência individual. Lemos no 24º Madhyamika Karika. Não há entidade que não seja dependente. Portanto, não existe uma entidade absolutamente não relacional. Os pensadores de Madhyamika, usando todos os recursos da dialética da filosofia e disputa lógica, buscam chegar a uma ideia aproximada da compreensão incondicional da realidade última. Mas este entendimento permanece além da compreensão daqueles que procuram alívio da dor e do sofrimento fora de si mesmos, em salvadores ritualísticos ou psicológicos. A liberação vem de dentro, por meio da mudança na nossa percepção do que é real e não real,
e vendo nosso relacionamento com o todo. Quando vemos o mundo e as pessoas como um todo interrelacionado, perdemos o eu contra eles, na construção do pensamento que cria competição e separação. Essa realidade é acessível apenas para quem vê além da dualidade e a ilusão da separação. O modelo do real e do irreal. Tudo o que é real é interdependente e nada de irreal existe. A causa fundamental do sofrimento foi tradicional e corretamente identificada com ignorância da nossa verdadeira natureza. Ignorância é a ilusão da separação entre sujeito e objeto, entre eu e o outro. Esse dualismo é irreal, na sensação que cria divisões dentro da realidade última. Quando nós tentamos desesperadamente manter a individualidade e a autonomia do ego, mantemos a crença de que somos um corpo separado de outros corpos. Procuramos continuamente maneiras de verificar nossa própria história ou identidade própria. Essa é a insidiosidade do sistema do pensamento do ego. Essa percepção ilusória de nós, em relação aos outros, é a causa raiz do sofrimento dos medos, raiva, relacionamentos problemáticos, dependência, comportamentos e depressão. Por causa dessa identificação equivocada de nós mesmos em relação aos outros ou em relação ao final, podemos gastar uma vida inteira em obsessões fúteis, apenas criando mais sofrimento. Ver a natureza grosseira dependente de tudo ao nosso redor é o primeiro passo em direção a compreender a real natureza da nossa experiência. Ao contrário da visão acalentada de muitos americanos sobre a individualidade rude, Nagarjuna concordaria com a ideia de que dentro de um tecido social, nenhum homem é uma ilha para si mesmo. Tudo o que é real é interdependente. Nagarjuna ensinou que mesmo a nossa própria existência não é uma coisa em si, é o que é em relação a outras entidades, e estas, por sua vez, dependem de outras. Este é o significado do surgimento dependente e vazio. Nagarjuna está estabelecendo que todos os fenômenos dependem um dos outros e qualquer fenômeno particular carece da realidade em qualquer sentido independente. O critério filosófico ocidental usual para qualquer fenômeno ou entidade ser em última análise real é que possui seu próprio ser ou essência, o que significa que é independente das condições. Normalmente, não relacionado com outros, não gerado, eterno. Na lógica de Nagarjuna, se uma coisa deve ter existência independente para existir, então nada existe, porque nada tem existência independente. Desde os Sutras Madhyamika, mostram que não existe entidade que não esteja em relação de mútua dependência. Então, não há ninguém que possua um próprio ser ou natureza própria. Se as entidades forem relativas, elas então não têm existência real, além do significado que damos a elas, de acordo com a Madhyamika Sastra.
O que os pensadores Madhyamika fazem é não negar a nossa singularidade, nem afirmar que os seres têm uma existência separada em qualquer sentido. Fogo não é separado do combustível para a chama, mas o fogo e o combustível são únicos. O sistema Madhyamika nos ensina que não há diferença real entre a realidade final e o mundo fenomenal empírico, incluindo suas construções numênicas ou mentais. A diferenciação é imposta pela ignorância. Quando percebemos que todos os fenômenos, fronteiras e separações são ilusões da nossa própria criação, então a ideia de um ego separado, mantendo um estado de sofrimento, pode ser igualmente visto como uma ilusão. O mundo da ilusão pode ser comparado a uma miragem. Não é a existência absoluta, mas é um engano e muito mal interpretado. Uma ilusão parece ser real e é tangível ou visível em seu fenômeno. O engano está em ser confundido com o que não é. Por trás de todas essas ilusões, há apenas uma identificação indiferenciada com o máximo. Nas palavras de Nagarjuna, em seu Madhyamika Sastra, capítulo 2, pontuações 19 e 20, ele diz: não há diferença alguma entre o Nirvana e o Sansara. Não há diferença alguma entre o Sansara e o Nirvana. O que torna o limite do Nirvana é também o limite do Sansara. Entre os dois, não podemos encontrar a menor sombra de diferença. A razão de não haver diferença entre a bem-aventurança do Nirvana e a eternidade circulando com o caos do Sansara é que ambos são apenas ideias que residem na nossa consciência. Nós, é claro, sempre temos a liberdade de mudar de ideia se não gostamos do que estamos experimentando. No versículo anterior, Nagarjuna aborda o paradoxo budista, ou duplo vínculo, que diz: agarrar-se ao Nirvana ainda é voraz. Como escreve Alan Watts no Caminho do Zen, como posso deixar de agarrar quando tentar é precisamente não largar? Tentando não agarrar é o mesmo que agarrar. Watts então aponta que as respostas de Nagarjuna para o apego é que todo apego, mesmo para o Nirvana, é fútil, pois não há nada para ser agarrado. Os escritores e professores de Madhyamika construíram um sistema cheio de gatilhos metodológicos para trazer alguém à realização intuitiva, o tetralema, que esgota as possibilidades da racionalidade e é projetado para conduzir em nós uma intuição da unidade de todas as coisas. Isso é prana, sabedoria, que está além do pensamento e da palavra. É obtido quando percebemos intuitivamente nossa identidade como máxima. Murti confirma isso dizendo: não dual conhecimento ou sabedoria é intuição sem conteúdo. Nada se destaca contra isso como um outro, confrontando-o. É a sua consciência não local preenchendo todo o espaço-tempo. O holograma multidimensional da realidade não dual é indiferenciável. O importante conceito de surgimento ou co-origem dependente,
Praticca Samuppada, em sua operação ontológica, mostra que não há nada que não pode ser colocado em relação dependente com outra coisa ou ideia, quando relações dependentes são tudo o que existe. O fato é que o mundo surge holograficamente, ao invés de uma simples causalidade. É por isso que nossa intuição nos permite saber mais do que nossos 5 sentidos fornecem. Com essa compreensão não linear do engrossamento mútuo, podemos mudar os pensamentos de sofrimento e a divisão na alegria da mente desperta e na unidade da unidade. Nas palavras do Madhyamika Sastra de Nagarjuna, o Buda perfeito é o principal de todos os professores que eu saúdo. Ele proclamou: o princípio da relatividade universal, tal como o bem-aventurado Nirvana, é a quiescência da pluralidade. Dobrando as espadas do sofrimento. Na visão de um mundo aristotélico, os humanos se definem em termos de diferenças um do outro. Guerras e terrorismo dão ampla evidência de que a humanidade terá o prazer de sacrificar todas as coisas materiais, causar sofrimento aos outros e até mesmo sacrificar suas vidas em nome de suas convicções. Em contraste, o não-dualismo tem a capacidade de mudar a percepção por meio do raciocínio dos 4 lemas. Como pensadores nagarjunianos, entendemos a integridade e o holismo da humanidade, incluindo o caminho do meio, transcendendo a percepção de um à percepção do todo. Em última análise, isso nos traz a consciência da unidade, a percepção nua e a autolibertação. Como o mestre Mahayana, Nagarjuna não limitou seus ensinamentos à natureza das 2 verdades e sunyata. Ele enfatizou que enquanto vivia nessa realidade empírica, devia-se praticar a compaixão no pensamento, na fala e na ação. Estou aqui apenas para ser verdadeiramente útil. Isso é ensinado ao longo de um curso em milagres. Esse é o caminho do meio, o caminho do Bodhisattva, o caminho do vazio, o caminho da compaixão. A missão de Nagarjuna era nos mostrar como nos libertar dos erros da consciência condicionada e do sofrimento causado pelo feitiço da verdade reificada convencional concretizada. Seu caminho do meio, da nua consciência incondicionada, evita as armadilhas do absolutismo dogmático à direita e o niilismo irracional à esquerda. Escravidão, guerra, cruzadas ou genocídio seriam impossíveis sob tal sistema. Além disso, a reconciliação pacífica dentro de si mesmo leva à compaixão e à justiça pelos outros que sofrem. Tais experiências nos ajudam a romper para uma nova dimensão de sabedoria e compreensão. A iluminação é pura consciência, onde a essência do universo é a própria consciência. Com infinita paciência, Nagarjuna afirma que o estruturalismo fixo irá destruir o próprio significado da ação transformadora. Quando negamos a base na lógica aristotélica,
podemos usar a lógica de Nagarjuna. Esse sistema de pensamento pode superar as construções estreitas do pensamento que forçam a mente nessa realidade versus aquela realidade. A lógica de Nagarjuna encontra-se entre as polaridades criadas pela lógica da dualidade. Enquanto o caminho do meio constitui uma poderosa consciência de unidade e transcendência de objetos e ideologias, não é em si sagrado, é o paya, um meio hábil, um dispositivo de ensino eventualmente para ser descartado. Quando quebramos símbolos, mitos e histórias religiosas que apontam para além de si mesmas, para a sua realidade transcendente, nós descobrimos a fonte comum da unidade. Na vitória sobre a dualidade, experimentamos o desaparecimento da ilusão da separação do divino. O divino já está aqui. O amor que nós buscamos já está dentro de nós. É o fluxo da consciência amorosa, rompendo os estratos materiais da vida e expressar quem somos. Nota de rodapé número 10. Nos ensinamentos budistas, descobrimos que o sofrimento é causado principalmente por ignorância e desejo. A ignorância da qual eles escrevem é a ignorância de quem somos e nosso fracasso em separar a realidade da ilusão. O desejo refere-se à nossa esperança de encontrar a solução para nosso dilema fora de nós, ao invés de dentro de nós. A solução budista para esse sofrimento é seguir o nobre caminho óctuplo. Seu objetivo é libertar o indivíduo de apegos e delírios. O caminho óctuplo compreende o seguinte: visão correta é o início e o fim do caminho. Simplesmente significa ver e entender as coisas como elas realmente são e perceber as 4 nobres verdades, especialmente a impermanência. A intenção correta pode ser melhor descrita como um compromisso com a ética e a mentalidade do autoaperfeiçoamento e compaixão. Fala correta significa dizer a verdade e falar com gentileza e falar somente quando necessário. Ação correta significa agir com bondade e compaixão, ser honesto, respeitar os pertences dos outros e manter as relações sexuais inofensivas para os outros. Meio de vida correto significa que se deve ganhar a vida de maneira justa e essa riqueza deve ser adquirida legal e pacificamente. O esforço correto reconhece que a energia mental pode ocorrer em qualquer situação saudável ou estados prejudiciais. O mesmo tipo de energia que alimenta o desejo, a inveja, a agressão e a violência podem, por outro lado, alimentar a autodisciplina, a honestidade, a benevolência e a gentileza. O esforço correto é detalhado para evitar o surgimento de estados prejudiciais. A atenção plena, correta, é a capacidade mental de ver as coisas como elas são, com clareza, consciência, não fisgada por paixões. A concentração correta, para o propósito do caminho óctuplo, significa concentração em pensamentos e ações saudáveis. O método budista de escolha para desenvolver a concentração correta
é através da prática da meditação, foco único de atenção,